Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius Felipe e vamos hoje começar o conteúdo de mercado de capitais. Bom, aqui estão os slides da primeira unidade. Esses slides podem vir a ser atualizados com o passar das aulas, mas o básico do conteúdo já está presente no mesmo, pelo menos o mais adequado para essa primeira aula. Bom, então vamos ver uma introdução ao mercado de capitais, vamos ver características do mercado de capitais brasileiro, e aí a gente precisa entrar no assunto de sistema financeiro nacional, e depois vamos para, em outras unidades, vamos entrar nesses tópicos 3 e 4. Bom, mercado de capitais, o que é isto? Em linhas gerais, é o ambiente em que ocorrem as operações de compra e venda de capitais de empresas, ações, opções, certificados bancários, debêntures, entre outros. O mercado de capitais é muito importante, porque ele permite, por exemplo, facilitar operações de investimento produtivo ou especulativo. Por exemplo, empresas que já têm um certo porte, empresas de grande porte, desejam crescer ainda mais e precisam captar recursos para capital de giro e para investimento. Como é que elas podem captar recursos? Uma das formas é emitindo ações, permitindo com que outras pessoas que desejam investir, mas em menor valor e em diversas empresas, diversificando as mesmas, possam comprar, possam investir, possam passar a ser detentoras de uma parcela dessas empresas. Então, o mercado de capitais permite a negociação de propriedade de uma parcela, de uma fração de empresas. E isso, obviamente, ajuda, gera dinheiro, gera capital para ser investido por aquela empresa, por aquela sociedade anônima. Bom, também investimentos especulativos. Vocês já devem ter ouvido falar aí dos traders. Pessoas que veem papéis, títulos, por exemplo, ações, que se encontram baratas. Sabem que aquela ação vale, vamos supor que uma ação A vale R$ 20, só que ela está sendo vendida no mercado por apenas R$ 10. Então, o trader vê essa oportunidade de arbitragem, vê que é possível comprar a ação por um preço e vender por um preço superior, e assim oferir lucro. Então, ele vai ganhar com a prática especulativa. Bom, outra possibilidade, outro benefício que o mercado de capitais gera é que ele dá liquidez à comercialização de papéis, por exemplo, de ações, por exemplo, de parcelas, partes, frações de firmas, de dívidas, de opções, porque o mercado de capitais, ele assim como uma feira dessas de rua, ele agrega os compradores e os vendedores em um mesmo local. E aí facilita a visualização das ofertas de compra e venda, facilita negociações, então torna mais ágil esse processo. Bom, outro ponto importante do mercado de capitais é que ele promove a diversificação do risco de investimento. Observe que, se você pega todo o dinheiro que você consegue poupar ao longo de sua vida e coloca, por exemplo, em uma casa, aquela casa pode, um dia em uma enchente, ser inundada e ficar inabitável e passar a não valer nada, ou passar a valer muito menos do que ela valia. Também pode ocorrer um incêndio, enfim, qualquer outra coisa. Agora imagine que esse mesmo capital poderia estar investido em diversos ativos de empresas.
você sendo um proprietário de uma pequena parcela de diversas empresas. Bom, que ocorra algum sinistro, que ocorra algo ruim a uma empresa, e aquela sua ação passa a valer bem menos do que valia, é possível. Mas que ocorra a todas, é praticamente impossível, né? Se você diversifica bem a sua carteira de investimentos, você consegue diminuir o risco que se está correndo, porque é impossível você imaginar que uma economia vai quebrar toda de uma vez, todas as empresas vão fechar. E aí? Que situação seria essa? Um caos? Não ia ter, por exemplo, alimentos, não ia ter energia elétrica. Bom, isso é totalmente improvável. Bom, mas e aí? Vamos a uma curiosidade? E os profissionais no mercado de capitais? Será que eles estão ganhando bem? Quais são as habilidades requeridas? Qual é o possível caminho de ascensão profissional? Bom, aí é uma pergunta para vocês responderem. Clicando aqui nessa figurinha, esse slide é um slide interativo. Então, ao clicar nessa figurinha, deixa eu melhorar a visualização. Ao clicar nessa figurinha, você pode ser direcionado para o site da Cata e aí olhar melhor essas informações. Bom, e a aposentadoria? Será que a poupança via mercado de capitais pode ser uma alternativa de aposentadoria? Bom, tem vantagens, né? Permite, por exemplo, formar capital, pode ser usado apenas com a complementação financeira para investimento, pode render muito acima do que a poupança bancária. A poupança bancária, ela remunera 70% da taxa de juros Selic. Quando a taxa de juros Selic está alta, tudo bem, é uma remuneração bacana com um risco mínimo. Mas quando se tem um cenário feito o atual, que a taxa de juros Selic está em torno de 2%, quando você imagina que a poupança só vai remunerar 70% disso, então você já vai para uma taxa aí em torno de 1,5% ao ano. Quando você ainda considera a inflação, bom, tá com seu dinheiro preso na poupança nesse momento, você está, na verdade, perdendo dinheiro. Está rendendo menos do que deveria ocorrer em correção monetária para aquele valor. Então, alternativas de investimento, por exemplo, em ações no mercado de capitais, são muito úteis para você conseguir ter um bom rendimento. Em média, boas carteiras de investimento podem render facilmente 20%, 30% ao ano, o que é algo extremamente razoável e muito bom, sob o ponto de vista dos juros compostos, né? De rendimento sobre rendimento, e esse dinheiro vai capitalizando até que vira um montante enorme. Bom, clicando aqui nesse link que está disponível aqui nessa figurinha, você vai ser direcionado para um simulador de investimento lá do BTG Pactual, em que você pode preencher as suas informações e analisar a diferença para um horizonte de 10 anos entre o rendimento da poupança e o rendimento pela carteira, uma das carteiras propostas lá pelo BTG Pactual, uma carteira comum de investimento. Bom, mas para compreendermos bem o mercado de capitais, a gente avançou aí essa introdução e agora a gente entra no
Sistema Financeiro Nacional. O que é o Sistema Financeiro Nacional? Bom, o Sistema Financeiro Nacional consiste na estrutura, membros integrantes e funções que são desempenhadas para que ocorra o processo de intermediação financeira e gerenciamento de recursos. As principais funções do Sistema Financeiro Nacional são gerenciamento de recursos, e aí esses recursos podem ser recursos de pagamentos, recursos de tributos. Bom, outra função do sistema de gerenciamento, uma subfunção do gerenciamento de recursos é a custódia de valores, bens e títulos. Outra função é o estabelecimento, a regulação dos seguros. Bom, dentro dessas funções do Sistema Financeiro Nacional, em gerenciar recursos, dividido nas subfunções, sistema de pagamentos e transferência de recursos, custódia de valores, bens e títulos e seguros, há também, além dessas, a função de intermediação financeira, que nada mais é do que a captação de recursos de quem tem sobrando, agentes superavitários, pessoas que ganham acima do que consomem e por isso conseguem poupar, e esse recurso captado é emprestado e disponibilizado para agentes deficitários, mediante uma cobrança de juros. Agentes deficitários, pessoas que, naquele instante de tempo, estão necessitando de um recurso extra para fazer frente a seus gastos. E aí se endividam, tomam empréstimos. Bom, vantagens em existir um intermediador financeiro. Primeira coisa, economia de escala, com custo operacional básico. Imagina, se você é um agente deficitário, está precisando de dinheiro, está precisando tomar emprestado, imagina se você tiver de recorrer a um agiota. O agiota, muito provavelmente, não vai lhe conhecer bem, ele não diversifica bem os seus riscos, ele não atinge as massas, de forma que ele possa probabilisticamente diluir o risco. Então, ele vai te cobrar uma taxa cara, ele vai te cobrar um juros muito elevado, em função de achar que você pode, de uma hora para outra, dar um calote nele. Então, é muito comum você ouvir falar aí de agiotas que cobram, sei lá, taxas de juros ao mês de 10% ao mês. O que, se a gente pensar pelos juros do cartão de crédito, pela média dos juros do cartão de crédito cobrado, se vocês já receberam a fatura aí do Hiper, ou uma proposta bancária para um empréstimo pelo cheque especial, vocês vão ver que essas taxas aí oscilam em torno de 5% ao mês. E se reduzem ainda mais para o caso de empréstimos qualificados, por exemplo, empréstimos de capital para a constituição de empresas, ou empréstimos, por exemplo, para aquisição de imóveis. Empréstimos para aquisição de imóveis geralmente têm juros anuais de em torno aí de entre 5% ao ano a 9% ao ano. Ou seja, já são juros bem menores. E são empréstimos que podem ser diluídos em suaves prestações, né? Aquelas prestações de 20, 30 anos. Bom, outra vantagem da existência de intermediadores financeiros: maior liquidez para negociação de bens e serviços. Imagine se toda compra que você fosse realizar, você tivesse de realizar à vista. Você tivesse de juntar o dinheiro com um determinado tempo para pegar aquele dinheiro e levar lá e fazer o pagamento. Bom, é muito mais fácil se você pode parcelar. É muito mais fácil se tem um intermediador financeiro que pega o recurso de alguém que está sobrando e te empresta
e facilita que uma loja, por exemplo, te venda um bem financiado em troca de uma taxa de juros. Isso facilita muito a vida das pessoas. Uma terceira vantagem de existir intermediadores financeiros é a maior oportunidade de investimentos, ou seja, diversificação. Conforme eu já tinha dado uma préviazinha anteriormente, se você pode colocar seus recursos em diversas empresas, em diversas modalidades de investimento diferentes, é muito improvável que todas elas vão quebrar ao mesmo tempo e que você vá perder todos os seus recursos. Digamos, é até impossível. Bom, outra vantagem aqui, a existência de intermediadores financeiros dá um maior acesso a relatórios econômicos, setoriais ou planos de negócio. Por quê? Porque a existência de empresas que trabalham operando, pegando recursos dos agentes superavitários e emprestando para os agentes deficitários, essas empresas estão sempre procurando reduzir os riscos, por exemplo, de calotes. E estão sempre também analisando os mercados, quanto a problemas econômicos, problemas setoriais, perspectivas de negócios. Eles possuem uma grande variedade de pessoas qualificadas, trabalhadores, aptos a realizar esses relatórios, que ajudam e muito sobre a análise, por exemplo, de empresas, sobre a análise de ações. Bom, outro ponto é que, obviamente, se você tem mais relatórios, se você tem mais informações pertinentes e relevantes sobre o mercado financeiro, você efetua uma melhor gestão de risco. Você vai colocar seus recursos em empresas que são mais prósperas. Imagine se você pudesse prever há 20 anos atrás o quão tecnológico e o quão importante viria a ser uma Apple, empresa responsável pela produção de iPhones, iPads. Bom, você muito provavelmente teria ficado bilionário investindo em uma empresa como ela. Se você pudesse, obviamente, imaginar, né? Claro que teve pessoas logo no início, nos primeiros anos. Bom, mas como é dividido o sistema financeiro nacional? O sistema financeiro nacional é basicamente subdividido em dois subsistemas. Um subsistema normativo, que é o subsistema responsável pela definição das regras do sistema financeiro nacional e da regulação do sistema financeiro nacional, de forma que tente deixar esse mercado mais justo possível, evitar, por exemplo, que sejam disseminadas informações erradas em relatórios, induzindo as pessoas a investir de forma errada, diminuir o risco, por exemplo, de insider trading, quando pessoas se aproveitam de informações privilegiadas, informações que os comuns não têm, para ganhar em cima dos demais, durante o processo de compra e venda de ações, por exemplo. Bom, e tem um subsistema também de intermediação. No subsistema de intermediação estão os membros do Sistema Financeiro Nacional que realizam o processo em si de captação de recursos e entrega de recursos, pegando dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Bom, então há um subsistema normativo, define as regras e exige e faz cumprir essas regras, e há um subsistema de intermediação, que são os agentes que realizam na prática a intermediação financeira. Bom, esmiuçando um pouco mais, o subsistema normativo. Bom, ele é responsável pelo funcionamento do mercado financeiro e de suas instituições, instituindo regras e fazendo cumprir. Quem é quem
nesse subsistema? Bom, o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão composto por membros do Banco Central, membros do Ministério da Economia e outros membros qualificados, que se reúne trimestralmente para analisar o cenário econômico nacional e, a partir daí, definir algumas regras, dentre elas, por exemplo, a taxa básica de juros da economia, taxa de juros Selic. Bom, então, a definição das regras do Sistema Financeiro Nacional pelo subsistema normativo ocorre a partir daqui, do Conselho Monetário Nacional. Ele é quem elabora as regras. Bom, quem faz com que as instituições financeiras presentes no Sistema Financeiro Nacional cumpram essas regras? É o Banco Central. O Banco Central é o órgão responsável pela fiscalização e aplicação das regras emitidas pelo Conselho Monetário Nacional quanto às instituições financeiras. Bom, mas além das instituições financeiras, que são, em geral, os bancos comerciais, cooperativas de crédito, há também as empresas na Bolsa de Valores, empresas responsáveis pela negociação de capitais, pela negociação, por exemplo, de ações. E as empresas pertencentes à Bolsa de Valores são reguladas pela CVM. Então, as regras emitidas pelo Conselho Monetário Nacional são aplicadas para as instituições financeiras pelo Banco Central e aplicadas para a Bolsa de Valores pela CVM. Bom, há ainda a Superintendência de Seguros Privadas, também chamada de SUSEP, que é responsável pela regulação no mercado de seguros. E há um quarto órgão aqui, um quinto órgão aqui, chamado de ANBIMA, que é um órgão certificador e um órgão de educação. Então, se você algum dia quiser trabalhar na Bolsa de Valores, ou em uma instituição financeira, ou em uma instituição de seguros, você precisa ter uma certificação que comprove que você tem qualificação e que, por isso, você não vai prejudicar os seus clientes, você é um indivíduo ético e que tem conhecimento de causa do conteúdo necessário para dar sugestões de investimento, por exemplo. Então, você precisa ter uma certificação ANBIMA. Por exemplo, um CPA 10, um CPA 20. E vamos agora esmiuçar o subsistema de intermediação. O subsistema de intermediação está composto pelas instituições bancárias e não bancárias que atuam diretamente na operação de intermediação financeira. Bom, dentro de instituições bancárias, a gente pode pensar o quê, por exemplo? Um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal. Bom, mas há também instituições financeiras não bancárias. Quais seriam essas? Por exemplo, cooperativas de crédito. Instituições que realizam a intermediação financeira, mas não são bancos propriamente, com todas aquelas funções bancárias de depósito, de empréstimo, de assessoria. São instituições mais simples. Bom, tem também o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é um sistema, na verdade, não é algo físico, mas um sistema em que todas as instituições realizam a entrega dos seus recursos, que são captados, e é por esse sistema também que ocorrem os empréstimos para os agentes. Bom, há também instituições auxiliares dentro desse sistema de intermediação e outras instituições que não chegam a ser nem instituições financeiras. Instituições, por exemplo, que trabalham auxiliando, trabalham com educação financeira, enfim, outras instituições também fazem parte desse subsistema de intermediação. É isso, pessoal. Então, chegamos ao fim do conteúdo da aula de hoje. Nessa aula, vimos
uma introdução ao mercado de capitais, vimos uma introdução ao sistema financeiro nacional, subdivisões, subsistemas desse sistema financeiro nacional, a importância de algumas dessas instituições presentes nesses subsistemas, quais as funções das mesmas e alguns exemplos de instituições, de órgãos, de membros de cada subsistema. Obrigado e bons estudos.